Olá! Neste vídeo vamos conhecer a importante diferença entre probabilidades e chances. Veja só, é muito confundido por aí esses dois conceitos. Para muita gente, os dois são exatamente iguais, mas não, existe uma diferença muito grande entre esses dois conceitos de probabilidade e chance. Então, muita atenção a esse vídeo, assista até o final para você entender bem essa diferença e não cometer mais o engano de trocar esses termos estatísticos. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos começar entendendo o que é que vem a ser uma probabilidade. Veja só. A probabilidade é uma palavra que vem do latim probare. Assim, olha, probare. E probare em latim, né, no português significa provar. Provar ou testar. Veja que curioso. Então, quando eu estou procurando probabilidade, eu estou querendo uma prova com relação a algum evento que eu estou querendo rastrear. Algum fenômeno estocástico, um fenômeno aleatório que eu estou curioso com relação à possibilidade de eu me deparar com aquele fenômeno. Eu, no caso, quero me preparar para a ocorrência de um determinado evento. E eu tenho que fazer uma prova com relação à ocorrência desse evento, eu tenho que fazer testes para saber a quantidade, né, para quantificar a possibilidade de eu encontrar um determinado evento. Então eu uso as ideias de probabilidades. Veja que fácil. Eu estou provando ou testando a verificação, a averiguação de um determinado evento, de um determinado fenômeno. Por exemplo, vamos começar aqui com o caso de uma moeda. Eu tenho uma moeda, veja só, uma moeda, a gente sabe, ou ela tem cara ou ela tem coroa, né? Tem duas faces. E com essa moeda eu tenho o evento cara e tenho o evento coroa, como possíveis de serem obtidos ao lançamento desse fenômeno aleatório. Uma vez lançada essa moeda, eu quero saber qual é a minha chance, né? Quero quantificar qual é a minha probabilidade de obter uma dessas faces. Por exemplo, eu quero saber a probabilidade de eu encontrar a face cara. Então veja, dentro do meu universo de possibilidades no lançamento de uma moeda, eu tenho duas possibilidades, ou é cara ou é coroa, duas possibilidades. Só que eu estou querendo analisar a chance de sair uma cara. Então eu faço a probabilidade de sair cara vai ser dada pela razão entre a quantidade do evento que eu estou procurando dentro do meu universo, o meu universo é tudo isso, e para sair cara, eu só tenho uma possibilidade. Então eu boto 1 dividido pelo total de possibilidades que tem no meu universo do experimento, que no caso aqui temos duas possibilidades. Então essa é a probabilidade de eu observar o evento do tipo cara, né, no lançamento de uma moeda. Então eu lanço a moeda e observo a face cara. Tá entendendo aí? Se eu quisesse observar a face coroa, eu iria fazer a mesma ideia, a mesma lógica, coroa. Porém, coroa só tem uma possibilidade de obter coroa, então seria 1 sobre 2, que são as possibilidades do universo de observação desse fenômeno. Então veja só, encontramos a nossa probabilidade com essa característica. Temos várias maneiras de encontrar a probabilidade. Essa forma que a gente acabou de fazer aqui é conhecida como a fórmula Bayesiana, ou a representação de probabilidade Bayesiana. Vou até colocar aqui, ó, Bayesiana. Que para encontrar essa probabilidade eu pego e faço a razão entre eventos prováveis de interesse meu dividido por todos os eventos possíveis aqui embaixo. Veja que eu posso usar essa mesma ideia interpretativa para calcular a probabilidade do lançamento de um dado. Um dado aqui, eu lanço o dado, e a gente sabe que o dado aqui no caso vai ter 6 faces, vamos dizer que o dado tem 6 faces, e a partir do lançamento desse dado eu quero saber a probabilidade, por exemplo, de obter números ímpares. Veja que as possibilidades no universo de lançamento de um dado, no universo do fenômeno de lançamento de um dado, são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Esses são os resultados possíveis de um lançamento de dado. A gente sabe bem. Se eu quero agora, dos lançamentos possíveis, são todos esses. Eu quero só aqueles que os números são ímpares, por exemplo. Então a gente vai pegar aqui o 1, o 3 e o 5. São números ímpares. Veja que eu tenho no universo de 6 possibilidades, eu tenho 3 possibilidades desses números serem ímpares.
Então, eu tenho probabilidade de um número ser ímpar como sendo 3 possibilidades, eu boto 3 aqui, dividido pelo total de possibilidades, que é 6. Pronto. Isso aqui vai dar, né, se eu simplificar aqui em cima e embaixo por 3, vai ficar com 1 sobre 2. Então, essa é a probabilidade de eu encontrar um número ímpar no lançamento de um dado, usando, mais uma vez, esse conceito bayesiano. Aí você pode até se perguntar, e o que é que vem a ser esse conceito bayesiano? O que é que ele se diferencia de, por exemplo, outra maneira de calcular a probabilidade? Eu vou ensinar agora para você, vou mostrar para você outra maneira de calcular a probabilidade usando a lei, a ideia, né, da frequência, que vai ter por trás, dando suporte a essa ideia da frequência, a teoria dos grandes números. Teoria dos grandes números, que é uma teoria fortíssima dentro da estatística. A gente tem a teoria do limite central e temos a teoria dos grandes números como sendo uma das mais importantes teorias ou teoremas da estatística e da matemática. Agora vamos ver a parte da probabilidade sendo encontrada sobre o ponto de vista da frequência. Veja só, isso aqui é a bayesiana e agora nós temos a da frequência. A da frequência é o seguinte, a gente encontra uma probabilidade usando a ideia da frequência a partir das observações. Veja só, eu tenho um fenômeno, o fenômeno como lançamento de uma moeda, e eu consigo observar cada vez que eu lanço uma moeda o resultado. Eu sei que os resultados possíveis só são 2. Ou é cara ou é coroa. Mas a cada vez que eu lanço, eu vou ter um resultado, né? Por exemplo, eu lanço a primeira vez e vou ter o resultado. Vou botar aqui cara. Depois lanço mais uma vez, vou ter cara mais uma vez. Lanço mais outra vez, agora coroa. Lanço, coroa, cara, cara. E assim eu vou lançando. Veja que à medida que eu lanço várias vezes a minha moeda, eu vou obtendo resultados diferentes. E eu vou agora usar a ideia de probabilidades de frequência, que é o quê? Eu vou pegar a probabilidade de um determinado evento H acontecer, vai ser dada pelo limite, quando o nosso N, que é o número de lançamentos, esse meu N é o número de vezes que eu lancei a minha moeda, vai tender para o infinito. Isso aqui vai ser dada pela razão entre as observações de um evento H que eu estou em busca. Olha aqui, a probabilidade é função de H, por isso que está em parênteses. Isso aqui é a ideia de matemática funcional, dividido pelo total de lançamentos que eu efetuei. O total de vezes que eu efetuei. Por exemplo, aqui no caso, o N representa um lançamento. Veja que NH representa o meu evento em particular, que no caso é sair uma cara ou sair coroa. Depende aqui do que eu queira rastrear. Então, se eu quiser que o H seja cara, eu coloco aqui, então, a probabilidade de ser cara. No lugar do H eu boto um C, né? E isso aqui agora eu substituo na fórmula. Então, eu vejo quantas vezes eu obtive o resultado cara. Por exemplo, nessa situação eu obtive 1, 2, 3, 4. Então, eu vou botar aqui, olha, 4 dividido pelo total de vezes que eu lancei a moeda. Eu lancei a moeda 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então eu boto 6. Pois bem, isso daqui é a minha probabilidade de frequência. Agora veja só, essa probabilidade de frequência, para ela ser fidedigna, para ela representar em si o meu fenômeno probabilístico, o meu fenômeno da prova da ocorrência de um determinado evento, ele precisa ser muito grande. Olha, o N tem que ir para o infinito. Isso aqui é o limite, né, do meu N tendendo para o infinito. Se você não sabe o que é limite, quiser conhecer algo a respeito dessa interessantíssima área da matemática, que é o cálculo dos limites, que é a base para o estudo do cálculo diferencial, eu vou deixar até um link aí embaixo de um curso meu que eu tenho na Udemy, então você pode dar uma conferida, pode estudar um pouco mais com relação aos limites. Eu considero esse assunto importantíssimo. Se você quiser entender coisas mais avançadas em várias áreas, então é essencial aprender sobre limites. Então, aqui, voltando para cá, né, a gente tem que N vai para o infinito, ou seja, eu lanço muitas vezes a minha moeda. E quanto mais eu lanço a minha moeda, melhor eu me aproximo da probabilidade real do meu evento, do meu fenômeno. Então é isso. Essa é a ideia da probabilidade. Aí você pode até ver, peraí, eu esperaria que a probabilidade fosse de 1/2, de 50%. 1 sobre 2 é 50%. Só que depois de eu lançar várias vezes, vamos dizer aqui infinitas vezes, ou um número muito grande de vezes, eu não obtive um 50%. Eu obtive, por exemplo, um 0,60, 0,6 aqui, ou 60%. No caso, eu tenho uma moeda viciada. Por que viciada? Porque ela tem uma tendência para ocorrer, por exemplo, 60% aqui foi obtido de cara.
Ela não teve um meio a meio. Então eu tenho um vício com o viés para cara. Tá entendendo aí? Só a minha ideia aqui representativa. Pois bem, então essa parte de probabilidade de frequência pode ser obtida com o experimento, com a heurística, com o empirismo das observações daquele fenômeno que eu estou tentando estudar. Tá entendendo aí? Eu posso fazer essa mesma ideia aqui para o meu lançamento de um dado. Por exemplo, eu posso lançar o dado 1000 vezes e observar cada um dos resultados dos números. Eu vou até aumentar aqui o número de vezes. Ao lançar, por exemplo, 100.000 vezes o meu dado, eu vou esperar que, para sair o número 1, eu vou ter 1/6 das observações vai ter o número 1, o outro 1/6 vai ter o número 2, 1/6 vai ter o número 3, e assim eu vou com 1/6 até todos os números vão ter mais ou menos essa frequência de observação. Por último aqui, 1/6 do número 6 foi observado. Essa é a pretensão de obtenção no caso ideal, né? No caso do meu dado não ser um dado viciado. Por outro lado, se o meu dado for viciado, depois de eu lançar 100.000 vezes desse dado, eu posso ter uma discrepância aqui. Eu posso ter uma maior frequência de observação de algum dos números, a depender do vício desse dado. Tá entendendo aí? Então é importantíssimo a gente entender essas duas diferenças aqui entre probabilidades Bayesiana e probabilidade de frequência. Bayesiana a gente parte dessa ideia como se tudo fosse ideal, como se não houvesse vício. E de frequência a gente vai no empirismo, a gente vai na experimentação e a gente vai visualizando o que é que acontece com o resultado do nosso fenômeno investigado. Tudo certo? Tá entendendo aí? Então, pois bem, a gente acabou de ver o que vem a ser uma probabilidade de uma maneira rápida, porém cuidadosa. Vamos agora entender o que é que vem a ser a chance de um evento. Vamos para o próximo slide. Veja só, a chance de um evento estocástico, de um evento probabilístico, é também conhecida como odds, O-D-D, odds. Assim, vem do inglês. É muito utilizado em casas de jogos, em apostas. Então, o odds é a mesma coisa que chance. Porém, é diferente de probabilidade, como eu já falei. Probabilidade é uma coisa, chance é outra, como a gente vai agora acabar de ver a distinção dos dois conceitos. Então, por definição, chance é a mesma coisa que a probabilidade de ocorrência de um evento dividida pela probabilidade da não ocorrência desse mesmo evento. Veja só. Então, chance, eu vou até chamar chance de R, vai ser definida pela probabilidade de acontecer um determinado evento, eu vou chamar de P, dividido pela probabilidade de não acontecer P. Veja só, como probabilidades, elas têm a seguinte característica. A probabilidade de ocorrência mais a probabilidade de não ocorrência daquele evento tem que ser igual a 1. Por exemplo, a probabilidade de ocorrer mais a probabilidade de não ocorrer, isso tem que ser igual a 1. Então, se eu tenho aqui em cima a probabilidade do evento ocorrer e aqui embaixo é a probabilidade do evento não ocorrer, olha quem é a probabilidade do evento não ocorrer. A probabilidade do evento não ocorrer aqui, é igual a 1 menos a probabilidade dele ocorrer. Então, aqui, ó, ocorrer. Pronto, eu coloco aqui embaixo, então, vai ficar 1 menos P. Essa é a probabilidade de não ocorrer. Assim, eu tenho a probabilidade de ocorrer no numerador dividido pela probabilidade de não ocorrer no denominador. A razão entre essas duas probabilidades vai retornar para mim a chance. Então, a chance aqui está sendo chamada de R. Está percebendo a diferença entre chance e probabilidades? São bem diferentes esses dois conceitos. Então, é importante você deixar isso bem claro para não cometer equívocos. Tudo certo? Então, vamos a um exemplo só para ficar isso aqui mais evidente, as nossas percepções. Por exemplo, vamos supor que eu tenha uma probabilidade de ocorrência de um determinado evento como sendo 80%. 80% de probabilidade tem como ocorrência um determinado evento ou fenômeno. E se eu quero calcular a chance desse fenômeno acontecer, veja só, eu não vou dizer que a chance é igual a 80% não, porque 80% é a probabilidade. A chance, por outro lado, eu tenho que usar essa fórmula daqui. E eu usando essa fórmula, eu vou encontrar exatamente esse resultado. Eu vou pegar R, vai ser, se aqui é a probabilidade do evento ocorrer, a probabilidade dele não ocorrer é 1 menos 80%. Eu vou botar até 0,8, que é a mesma coisa que 80%. Então, isso aqui é a mesma coisa que 0,2.
Portanto, eu vou ter 0,8 dividido por 0,2. A probabilidade, assim, do evento ocorrer dividido pela probabilidade dele não ocorrer. Essa razão, né, eu posso dividir isso aqui tranquilamente, vai ser igual a 4. Vou dividir em cima e baixo por 2. E isso aqui vai ficar igual a 1. Dividir em cima e baixo por 2. Veja que eu cortei essa parte, né, a divisão de decimais, isso aqui é bem tranquilo. Então, a gente tem como razão o quê? 4 para 1, que me passa a ideia da chance. Então, a chance desse evento probabilístico acontecer é igual de 4 para 1. Então, a chance é essa. 4, a gente diz para 1. Está entendendo aí a sutil diferença entre os dois? Pois bem, bem interessante isso e muito importante. Vamos a outro exemplo. Deixa eu apagar aqui. Vamos fazer agora o papel contrário, né? Vamos dizer que eu tenha uma chance, por exemplo, de 1 para 1. Eu vou chegar para você dizer, olha, eu tenho uma chance de algum determinado fenômeno, de determinada aposta acontecer de 1 para 1. Posso botar assim, ó, 1 dividido por 1, dessa forma, ou colocar assim também, 1 para 1. Qual é a probabilidade desse evento acontecer? Se eu tenho que a chance é de 1 para 1. Eu vou usar uma fórmula ou eu posso usar o raciocínio para facilitar. Eu posso até chamar assim, deixa eu até colocar para você ter uma ideia com letras, com variáveis. Eu vou botar A e aqui 2 pontos B. Então vai ser uma chance de A para B, que é isso aqui. Então o que é que a gente vai ter? Se eu quero traduzir essa chance em termos de probabilidades, eu uso essa fórmula. Veja que fácil. A fórmula da probabilidade usando esses termos de chances é a mesma coisa que eu botar um A aqui dividido por A mais B. Veja que fácil. Então agora eu faço o quê? Eu represento uma chance de 1 para 1 é a mesma coisa que uma probabilidade de 1 aqui dividido 1 mais 1, né? 1 mais 1 que é igual a 2, ou seja, 1 sobre 2 que é igual a 50%. Então, uma probabilidade de 50% tem chance de 1 para 1 de acontecer. Tá vendo que fácil? Tá vendo que interessante? Essa é a relação que eu faço. Vamos pegar outro exemplo só para finalizar. Vamos supor que eu tenha agora um evento que vai me dar um retorno, uma chance no caso, de 3 para 2. Isso aqui, olha, 3 para 2 é a minha chance de acertar uma determinada aposta, por exemplo. Então, qual é a probabilidade que eu tenho ao entrar numa aposta como essa? Qual é a probabilidade que eu tenho de ganhar uma aposta como essa, dado que eu tenho uma chance de 3 para 2? Só é usar essa fórmula mais uma vez. Então, eu boto aqui, a probabilidade vai ser 3 dividido por 3 mais 2. Isso aqui vai ficar igual a 3 sobre 5. Ou seja, 3/5 é a minha probabilidade de acertar essa aposta nessa condição de chance. Tá entendendo aí? Bem tranquilo, não é verdade? Agora eu tenho certeza que você não vai mais confundir entre probabilidade e chance. Tudo certo? Inscreva-se no canal. Ative as notificações que sempre que eu puder vou estar postando novos vídeos sobre estatísticas, matemáticas, curiosidades no universo quantitativo, no universo de análises probabilísticas, análises estocásticas e etc. Tudo bem? Aguardo você no próximo vídeo. Até mais!